fazer amigos, celebrando a vez que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a vez que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais este culto. Agora, teremos as boas-vindas com o nosso pastor Geraldo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres e estamos gratos ao nosso Deus, porque Ele nos permite, mais uma vez, nos reunirmos de forma virtual para louvarmos ao nosso soberano Deus. Pedimos aos irmãos que em suas orações continuem lembrando daqueles irmãos, daquelas famílias que estão enlutadas, daqueles que estão com enfermos nos seus lares, para que Deus possa abençoá-los, curá-los, restaurando a saúde, e que também os irmãos estejam orando pelos irmãos que estão afastados do convívio da igreja. Por mais que a forma como estamos realizando os nossos cultos hoje seja virtual, há facilidade para que as pessoas possam participar. Infelizmente, alguns irmãos não estão participando conosco nas atividades que a igreja tem realizado, Escola Bíblica Dominical, o culto de oração e doutrina na quarta-feira e os cultos no domingo à noite, além de alguns pequenos grupos que estão funcionando, grupo de WhatsApp da igreja, para que nós possamos nos comunicar e orarmos uns pelos outros também, sabermos das dificuldades que cada um tem enfrentado. Então pedimos aos irmãos que estão nos acompanhando nessas atividades que procurem conversar com estes irmãos, saber a razão por que não estão participando e tentar trazê-los de volta ao nosso convívio. Queremos agradecer a todos que resolveram participar conosco deste culto nesta noite, que Deus possa ser honrado, glorificado por meio de tudo que vai acontecer aqui neste momento. Queremos parabenizar os irmãos que estão completando mais um ano de vida, ao longo desses dias. A nossa irmã Emanuele, a irmã Manu, no último dia 30, aniversariou, a nossa irmã Lindalva Caetano, Severina Rodrigues, Gabriela Magalhães, Robert Roger, Van Clécia, Michele e Thaís Veracruz. São esses irmãos que estão, ao longo desses dias, completando mais um ano de vida. E nós queremos agradecer ao Senhor por suas vidas. Quero falar também da minha alegria, de estar transmitindo esta mensagem aqui do templo, matando a saudade desse espaço que tem marcado a nossa vida, porque é aqui que nós nos reunimos, nós congregamos e há mais de 3 meses estamos impossibilitados de nos reunirmos aqui. Mas pedimos a Deus que em breve nós possamos novamente, como igreja, estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Até lá, nós vamos, de forma progressiva, retomando as atividades aqui. Hoje estou aqui fazendo esta mensagem para os irmãos. Espero que daqui a 15 dias nós possamos reunir toda a equipe de uma vez só, para que nós possamos transmitir ao vivo o culto todo aqui no templo
e depois, progressivamente, nós vamos abrindo, né, para que os irmãos possam também participar aqui no templo. Né? Mas com toda paciência, pedimos aos irmãos que entendam que este é um momento muito difícil para todos nós, mas nós precisamos, né, ter a tranquilidade de fazer as coisas no momento certo, porque a nossa comunidade, como temos sempre falado, né, ainda está muito sujeita à proliferação do vírus por conta do comportamento das pessoas. Né? Estão desrespeitando algumas normas, né? Passei um pouco agora pela comunidade e vi quantas pessoas estão andando sem as máscaras e a quantidade de gente que tem na rua. Então isso só faz nos dar, né, uma expectativa um pouco negativa quanto à condição ideal, adequada para que nós possamos reabrir o templo. Mas devemos orar ao Senhor e, como membros da igreja e da comunidade, conversar com os nossos familiares, tentando orientá-los, convencê-los da importância destes cuidados básicos, como a higiene e com o distanciamento social, com o uso de máscaras, especialmente para que o nosso bairro, né, possa chegar numa condição mais aceitável, para que a igreja possa reabrir as suas atividades aqui no templo. Nosso muito obrigado a todos, especialmente você que não é da igreja, mas que escolheu estar aqui com a gente, participando deste momento que é tão especial para todos nós, neste momento difícil que nós estamos passando por não podermos estar todos reunidos em um só lugar. Então, por meio da internet e por meio deste canal, nós estamos reunidos nesta noite para dizer a Deus o quanto somos gratos, né? E para dizer ao Senhor que Ele é o nosso Deus. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nosso muito obrigado, e que este culto seja realmente uma bênção para todos nós, que os nossos corações estejam quebrantados diante de Deus, para ouvir tudo o que Ele vai falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado. Graça e paz, igreja. Para mim é motivo de grande alegria, como promotora da primeira igreja batista em Nova Descoberta, nós estamos aqui lançando, né, o lançamento da campanha de missões estaduais do ano 2020. Nós, mesmo com esse tempo difícil que a gente está, né, de como apresentar a nossa campanha, de como fazer o trabalho, mas graças a Deus Ele nos tem dado estratégia, né, e através das redes sociais nós estamos fazendo o nosso trabalho. E nossa campanha desse ano, ela tem como tema que fala: pela vida em Jesus, eu coopero. Né? Então, como nós devemos cooperar com a obra missionária? Eu coopero orando pelos missionários, pela minha igreja, orando pela nossa nação, e também nós cooperamos com as nossas contribuições. Né? Nós temos como igreja, né, o dever de segurar as cordas para aqueles missionários, aqueles irmãos que estão em lugares onde a gente não está ao nosso alcance, mas que lá eles estão, né, nos estados, aqui do sertão, estão fazendo um trabalho árduo do Senhor. Então nós, como igreja, né, temos o dever de segurar as cordas, de orar e contribuir por essa obra missionária. E também nós temos a divisa que se encontra no livro de João, capítulo 1, versos 2, 3 e 4, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Amém. Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões.
com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Agora teremos o tema, a divisa e o hino do nosso mês da juventude, onde estamos com o tema Ser cristão na alegria de servir, e com a divisa que se encontra em João 12:26, que diz: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém. Hino do mês da juventude. Essa música é bem conhecida na igreja, eu gostaria que vocês cantassem comigo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
eu te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Agora teremos uma mensagem musical com a equipe de louvor. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Aleluia. Canta, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Mensagem bíblica. Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez aqui reunidos com o intuito de louvar e adorar a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Estamos voltando ao novo normal, né? Estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus e agradecendo a Ele pelo livramento que Ele tem concedido a cada um de nós. E a juventude da igreja, né, que está encarregada de dirigir o culto durante esse mês, separou um tema: ser cristão na alegria de servir, né? Mostrando que mesmo em meio à adversidade dá para ser feliz. E como divisa ele escolheu o João 12:26, que fala: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Oremos. Deus e Pai, te louvamos e te adoramos porque reconhecemos tua grandeza e o teu amor.
que foi derramado sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Nesse momento, te pedimos a tua graça que derrame sobre a vida de cada um, ó Pai, para que esse mal seja repreendido, os médicos possam ser iluminados, os cientistas também iluminados para achar uma cura para esse momento que estamos vivendo e que possamos novamente poder nos reunir fisicamente com o intuito de te louvar na grandeza da tua santidade, ó Pai. Perdoa as nossas faltas, nossos erros, em nome de Jesus. Amém. Ser cristão na alegria de servir. Não é fácil mesmo não, porque em meio a tudo que estamos vivenciando esses dias, né? Com toda a tecnologia acessível aos jovens, às crianças, então eles tomaram como entretenimento e isso tem desviado o foco de tudo aquilo que possa aproximar de Deus. As coisas de Deus parece que ficaram meia arcaicas, né? Mas aqui nós vamos mostrar, através de algumas passagens bíblicas, que vale a pena servir a Deus, e isso proporciona alegria e bem-estar, né? Eu separei aqui 2 personagens, que a gente pode até falar um pouco sobre ele, que em meio à adversidade conseguiram se destacar. E um que eu não poderia deixar de falar é exatamente José, até pela sua pouca idade e tudo que houve com ele, né? Nós vemos que o mal de José era porque seu pai o amava demais. Então, literalmente, José não fez nada para merecer o ódio de seus irmãos. Se eles queriam tirar desavença, deveriam tirar desavença com seu pai e não com José. E eu acredito que José, nessa história toda, estava muito inocente, tanto que ele falava dos seus sonhos, das suas pretensões com muita naturalidade. Não percebia ele que a maldade e a ira tomava conta dos seus irmãos, a ponto de eles planejarem dar um sumiço naquele jovem, né? E certa feita seu pai mandou ao encontro dos irmãos para saber como é que eles estavam, porque há muitos dias que eles estavam afastados de casa. E quando ele foi se aproximando, os irmãos já começaram a maquinar o que fazer com aquele sonhador, com aquele homem cheio de ideias brilhantes, o queridinho do papai, né? Então, e quando José se aproximou, eles agrediram José e colocaram no pulso e ficaram maquinando o que fazer. Ora, não podia mais mandar José para casa, porque José ia contar para os pais o que eles fizeram com ele. Mas e agora? O que fazer com José? Então maquinaram novamente para que tirasse a vida de José, né? E um dos seus irmãos, querendo livrá-lo daquela situação, lançou uma proposta de vendê-lo como escravo, né? E eu fico imaginando José naquele poço, né? Porque eu mesmo sou irmão, né? Eu tenho 9 irmãos, e eu fico imaginando o que se passou na cabeça de José naquele momento, né? Perceber que os seus irmãos lhe odiavam a ponto de até querer matá-lo, a ponto de tomar a decisão de vendê-lo como uma simples mercadoria. Se existia alguém que era para ter problemas psicológicos, problemas de remorsos, problemas de todas as naturezas, eis um jovem que poderia apresentar todas essas características, seria José, e eu diria que teria um motivo justo, porque o que foi feito com ele foi de uma maldade tremenda. Eu imagino o quanto ele chorou naquele poço e no caminho com os ismaelitas até o Egito, né? Eu acho que o fato de ser um escravo e ser vendido já não doía tanto do que a lembrança de saber que era odiado pelos seus irmãos, era um indesejado, tá certo? Então, você percebe que ele chegou lá e a Bíblia retrata que Deus era sempre com José, né? E ele era bem sucedido. Eu acho interessante isso porque ele foi vendido como escravo para uma casa. Ora, um menino que tinha uma vida tão boa, todo cheio de mordomias, tão queridinho do papai, de repente se sentiu na pele de um escravo. E ainda tinha outra dificuldade, quando eu me aprofundei um pouco mais na história de José. Ele estava numa terra desconhecida,
e ele não sabia falar aquele idioma. Você imagina o cara sendo escravo e não saber falar nem sequer a língua dos seus patrões. E você não percebe em momento algum José chorando nos braços de Potifar, dizendo: olha, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar passando pelo que eu passei, essa amargura não é digna de mim, eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá eu sou muito bem tratado. Você não vê José reclamando da vida, muito pelo contrário, ele era um funcionário exemplar. É interessante que na leitura que nós fazemos de José, você não vê falando de comunhão com Deus, tipo oração, mas a gente percebe que um sujeito está oculto na frase, porque apesar de ele não citar, feito fala lá no livro de Daniel, que Daniel foi tirado dos seus aposentos, foi levado para a cova dos leões, simplesmente porque ele tinha comunhão com Deus, e os malfeitores teriam levado o rei a fazer um decreto para que quem adorasse outro Deus que não fosse aquele, deveria ser preso e lançado na cova dos leões, e induzir o rei a fazer esse decreto. Mas você vê que Daniel orava 3 vezes por dia. A gente vai ver isso lá em Daniel 6, tá? Bem rapidinho. Daniel 6, do 10 ao 13. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Senhor Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu interdito, assinaste antes 3 vezes por dia, faz sua oração. Você percebe aqui que a Bíblia faz questão de retratar que Daniel era um homem de comunhão, constantemente orava, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas já em José, você não percebe isso. Você vê que o sujeito está oculto. Onde é que a gente percebe que José tinha comunhão com Deus? Foi no momento que o copeiro do rei, o padeiro do rei, ficou preso junto com ele. Então, quando eles tiveram sonhos que perturbaram muito sua vida, e aí José percebeu o quanto eles estavam perturbados, conseguiu interpretar Deus, porque ele mesmo falou para o pessoal: não sou eu que interpreto, mas Deus que revela através de mim os sonhos, né? E aí foi interessante que aí foi quando a gente vê que Daniel se utilizava de Deus. A gente percebe que no linguajar dele, percebe-se que ele tinha uma intimidade grande com Deus, né? E aquele sonho que foi revelado por José aconteceu da forma que ele revelou. E aí ele pediu um favor para que as pessoas fizessem lembrança dele ao rei, para que ele saísse daquela situação, porque ele não merecia estar naquelas condições. Mas o povo se esqueceu dele, né? E foi quando o rei teve um sonho que muito perturbou, e seus adivinhadores, e seus sábios e entendidos da época não conseguiram revelar o seu sonho. Foi quando surgiu o nome de José, né? E eu acho interessante que o texto de José, que eu quero compartilhar com você, não posso passar sem deixar de mencioná-lo, que está lá em Gênesis 39. Queria que os irmãos acompanhassem, para todos verem que não é palavra de Jaciel, tá? Gênesis 39, do 2 ao 4.
Fala assim: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja só, aqui a gente percebe o sujeito oculto, porque no versículo 3 ele vai dizer: e viu o seu senhor que Deus era com ele. Ora, como ele sabia que Deus era com ele? Primeiramente, ele percebia que José deveria ter uma relação íntima com Deus. Então, para ele perceber isso, eu acho que ele deve ter visto algumas vezes José meditando, ou orando, ou fazendo algumas petições. Então, ele chegou à conclusão que José realmente tinha um Deus. Tá certo, gente? E a gente percebe isso, que é um sujeito oculto, não está tão explícito no texto, mas a gente percebe que estava ali. E foi assim que ele percebeu, porque provavelmente ele tinha outros funcionários antes de José. E ele percebeu que na mão de José as coisas prosperavam. E ele percebia que tudo isso acontecia porque Deus era com ele. E mais à frente a gente encontra um relato que houve na casa de Potifar acerca da sua mulher, mas eu não quero me prender nesse ponto, tá? Eu quero passar para outro ponto, que é quando ele vai ao preso. E lá, mesmo preso, justamente, mais uma vez, para variar, tá certo? Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, que fazia as coisas acontecer, e Deus fazia o prosperar. Então, José não era um cara que vivia resmungando, não era um cara que vivia lamentando, tipo um desenho animado que fala: ó vida, ó azar. Né? Lembra dele? É um desenho antigo, mas tinha uma menina que se vivia sempre falando essa frase: ó vida, ó azar. Tá? José não tinha tempo para se lamentar. Estou aqui para servir e vou dar o melhor de mim. E ele era bem sucedido. Ele me faz lembrar aquela música de Carlos Vandré, que foi muito cantado na época de 64 e era proibido pelos militares. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. José estava para servir, e dentro dessa prática do servir, ele sempre dava o melhor de si. Que exemplo maravilhoso ele deixa para cada um de nós. Não é as adversidades da vida, as circunstâncias que não merecemos dentro do nosso conceito, tá certo? Que deve fazer a gente baixar a cabeça, se resguardar de certas coisas. Dentro daquilo que nós estamos inseridos, devemos colocar o melhor de nós para fora, porque Deus vai fazer você brilhar aonde quer que você esteja. Eu queria que vocês entendessem isso. Eu queria que vocês compreendessem a importância de ter comunhão com Deus. Deus coloca a gente em situações que nos favorecem, ou que a gente possa fortalecer a vida de outras pessoas através do nosso conhecimento, das nossas experiências pessoais. A casa de Potifar foi abençoada a partir de José. O cárcere foi abençoado a partir de José. Não foi a circunstância que mudou os seus princípios, mas os seus princípios que mudaram as circunstâncias. Gente, estamos passando por dias difíceis, não só materialmente falando, mas de saúde. Politicamente estamos bem destroçados, mas Deus nos colocou dentro desta comunidade para fazer diferença na vida de pessoas que estão ao nosso alcance. Se você não pode mudar o bairro, provavelmente você pode mudar a sua rua. Se você não consegue mudar a sua rua porque ela é muito comprida, mude os seus vizinhos, faça ele compreender através da sua vida que o mundo pode ser melhor. Certo, gente? E eu queria que vocês meditassem nessa importância de, dentro da situação que vocês convivem, Deus está abençoando na medida que nós chamamos Deus para fazer parte da nossa vida.
e formamos com Ele uma comunhão, uma aliança, feita a irmã Cíntia falou na quarta-feira. A gente precisa ter algo mais com esse Deus para que Ele faça nós brilharmos aonde quer que nós estejamos e que Ele nos abençoe. Amém? Oremos. Deus eterno e soberano, nosso muito obrigado, Pai, por mais esta celebração, por mais este momento especial de louvor, de adoração ao Teu nome, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, nos ajudando em nossas dificuldades, iluminando, Senhor, as nossas mentes, para que possamos compreender cada dia melhor a Tua vontade e fazermos todas as coisas conforme a Tua direção, Senhor. Que a Tua igreja possa caminhar unida, que apesar das diferenças de opinião, Senhor, de percepção dos fatos, nós possamos entender que o nosso propósito aqui é fazer com que o nome do Teu Filho Jesus Cristo seja honrado e seja glorificado por meio da maneira como vivemos, Senhor. E então, que possamos viver fazendo todas as coisas conforme o Teu querer. Possamos, ó Deus, ser agradáveis a Ti em tudo, Senhor. Que possamos amar os nossos irmãos, que possamos amar a nossa comunidade, Senhor. E que este amor se manifeste também no cuidado que devemos ter com cada um. Dá-nos uma semana em Tua santa paz, abençoa os Teus servos que se encontram enfermos, abençoa aqueles que estão afastados da comunhão da Tua igreja, ó Deus, abençoa aqueles, ó Pai, que estão enfrentando problemas difíceis de relacionamento em suas famílias, que Tu possas, ó Pai, abençoar, visitar cada um e cuidar, Senhor, de cada um dos Teus filhos, para que todos possam entender que Tu és um Pai amoroso que cuida de um modo todo especial de cada um de nós. Recebe, pois, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. Continua abençoando a juventude da nossa igreja, ó Pai, para que cada um cumpra o propósito, Senhor, que Tu tens preparado para eles aqui na terra, ó Deus. E que assim a nossa comunidade seja abençoada também por meio da vida dos nossos jovens. Que a cada dia eles estejam, por meio das suas vidas, trazendo mensagens ricas, Senhor, edificantes para as nossas vidas. E que nós possamos, como igreja, também acolhê-los e ajudá-los naquilo que for necessário. Recebe, pois, o nosso louvor e a gratidão do nosso coração. É o que nós te oramos, agradecidos por tudo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o nosso Deus conceda uma semana de paz a cada um dos irmãos e dos amigos. Um grande abraço a todos. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra
eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.